Pessoal, então estamos aqui reunidos para mais uma conversa sobre os filmes da 12ª edição do Festival Escolar de Cinema, que é uma ação promovida pelo Programa de Alfabetização Audiovisual, programa que esse ano completa 13 anos, né, de trajetória e levando o cinema para os alunos e professores da nossa rede escolar pública, né? E é um projeto que nos orgulha muito, né? Porque ele tem rendido frutos muito positivos ao longo desse tempo, e cada vez a gente tem uma adesão maior, né, de pessoas, né, de professores, alunos, parceiros, né? Então isso é uma coisa que realmente nos deixa muito felizes. Essa 12ª edição do Festival Escolar de Cinema deveria ter acontecido presencialmente no ano passado. A gente estava prestes a colocar a programação na rua quando veio a pandemia, né? E então, infelizmente, a gente precisou cancelar. E a pandemia também, infelizmente, se estende, né? Se estendeu muito mais do que a gente poderia imaginar. Então, a gente decidiu realizar esse ano a 12ª edição do festival de forma virtual, né? Fizemos alguns ajustes e os filmes serão acessados pelo site do festival entre os dias 10 e 18 de abril, né? As sessões preparatórias, né, que sempre existiram também, né, para facilitar para os professores, né, as diferentes possibilidades de abordagem em relação aos filmes, né? Então a gente também está fazendo de forma virtual e na verdade, assim, é uma experiência que, se por um lado nos deixa tristes, né, porque a gente não tem a energia da presença das crianças, dos adolescentes, dos professores nas salas de cinema, né, tendo uma experiência de cinema como deve ser, né? O fato de ser uma programação virtual também aumenta o nosso público, né? Porque uma das características do festival era sempre esgotar as inscrições, as vagas acabavam muito rapidamente, né? Então, esse ano a gente não terá esse problema, né? E outra coisa que a gente mudou, né, é que o festival anteriormente ele era dividido, a programação era montada pensando em diferentes faixas etárias, né? Esse ano, como a programação é virtual, a gente achou que seria mais interessante montar a programação em eixos temáticos, com filmes para diferentes faixas etárias em cada programa, né? Então, esse programa sobre o qual a gente vai conversar agora, né, é um programa que a gente chama de Cinema, Infância e Imaginação. São 4 curtas-metragens, né, de produção recente, todos eles tendo como protagonistas crianças, que é uma coisa que a gente sempre fez ao longo da história do festival. O professor Gabriel, né, que é da equipe e estuda, né, criança há tanto tempo, sabe que a gente sempre teve protagonistas, né, de histórias incríveis no festival aí ao longo dos anos. E esse programa, na verdade, reúne 4 histórias, né, com esses incríveis personagens, né, que os realizadores e realizadoras desses curtas nos oferecem. O primeiro curta, né, é uma produção mineira, 4 bilhões de infinitos, do Marco Antônio Pereira. O Marco é um cineasta de Minas Gerais, ele faz filmes em Cordisburgo, né? Filmes muito originais, ele tem uma imaginação assim incrível. O Marco é um dos grandes talentos aí do novo cinema brasileiro. E a atuação do Marco mostra quanto o cinema brasileiro tem se renovado em anos recentes, né? Porque há muito pouco tempo atrás, fazer filmes em Cordisburgo, no interior de Minas, era impossível, né? Hoje, né, com pouquíssimo recurso e com câmeras, né, com as novas tecnologias, com câmeras digitais mais acessíveis, se pode fazer em qualquer recanto do Brasil filmes tão incríveis quanto esse filme que o Marco nos apresenta. É um filme que está fazendo um circuito de festivais aí super bacana, recebendo vários prêmios, né? Então, é um filme que acompanha 2 crianças muito pobres, cheias de imaginação, né? E uma delas resolve roubar o cinema da escola, né? Então, é uma história incrível, né? Que o Marco nos apresenta. O outro filme é uma produção de Alagoas, chamada Trincheira, do Paulo Silver,
também tem um menino, né, como protagonista, cheio de imaginação, né, que num lixão cria um mundo e um universo todo particular, né, de uma forma absolutamente encantadora, assim, mostrando como as crianças têm essa capacidade, né, de inventar um universo muito particular com as coisas mais descartáveis, as coisas que a sociedade de consumo joga no lixo, né? E o filme faz isso de uma forma muito bacana, muito bem humorada, mas também contundente, né? Acho que fala sobre o nosso consumismo, sobre divisão de classes. Ele está do lado de um condomínio de luxo, né? Brincando naquele terreno baldio, e dialoga com a animação, com a ficção científica. Então é um filme muito rico, assim, que também tem feito uma carreira muito bacana nos festivais de cinema, né? O terceiro filme que a gente vai exibir é uma produção de Santa Catarina, de Florianópolis, chamada Baile, da Cíntia Domitar, que é um filme que discute feminismo, né, a partir de uma protagonista, né, muito esperta, muito atenta, né, que está aprendendo a enxergar o mundo, as suas diferenças, né, a partir de situações muito próximas do cotidiano das nossas crianças na escola, que é essas saídas com os professores, né, para visitar a Assembleia Legislativa, visitar museu, e o contato dessa menina com a sua família também, né, uma família de mulheres. Então é a bisavó e a mãe, né, que é uma super batalhadora. Então, um cotidiano duro, difícil, no qual os homens estão ausentes, essas mulheres têm que se virar sozinhas, né? Mas isso não impede de que essa menina seja uma figura curiosa, uma figura atenta para o mundo, né? E começa a se aproximar da fotografia também. Então é um dos filmes mais bem sucedidos, eu acho, do cinema brasileiro aí, recente, dessa produção de curta-metragens, né? Também uma produção fora do eixo Rio-São Paulo, né? Feita aqui do lado, em Santa Catarina, né? Que mostra também esse momento de diversidade do cinema brasileiro, né? E, finalmente, o Construção, né? Que é um filme realizado aqui no Rio Grande do Sul, pelo Leonardo da Rosa, no âmbito da Universidade de Pelotas, no curso de cinema da Universidade de Pelotas. É um curta que tem feito uma trajetória incrível assim nos festivais de premiações, né? Ele está circulando muito, né? É um filme que revela o vigor dessa produção dos cursos de cinema hoje no país, né? E a cidade de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, o curso de cinema lá tem se revelado um celeiro, né, de jovens talentos e novas vozes aí para o cinema brasileiro. O Construção é um filme mais duro, né, que mostra uma família em processo de despejo, tendo que ir para construir um novo lar, né? E tem com uma mãe muito forte, com filhos muito presentes, assim, especialmente um dos meninos, né, que como menino do Trincheira, né, também ajuda a mãe a construir uma casa, claro que de uma forma diferente, né? Então, é um filme duro, mas que as relações de afeto, a solidariedade, a cooperação entre as pessoas daquela família, amigos, vizinhos, ela se coloca muito presente, assim. Então, são esses filmes que a gente está oferecendo, né, no programa Cinema, Infância e Imaginação. A gente acredita que são filmes com muitas possibilidades de abordagem, de trabalho, e para isso a gente convidou, então, né, a Renata Meirelles, a Cristiane Chardon e o Gabriel Andrade, nosso querido companheiro aí da FACED, né, no festival, para a gente conversar um pouco sobre esses filmes. Então, sem mais, eu gostaria, né, que vocês se apresentassem e já começassem a conversa. Isso aí. Quer começar, Renata? Bom, acho que vamos passar essa rodada aqui de apresentações. Então, eu sou Renata,
Bom, eu trabalho num projeto que chama Território do Brincar, é um projeto de pesquisa e de registro do que as crianças fazem nos seus momentos espontâneos em diferentes regiões brasileiras. É uma pesquisa sobre a infância e sobre o brincar espontâneo, mas ela tem como carro-chefe o audiovisual, porque o propósito é essa difusão, né? E o audiovisual ele é um mecanismo absurdamente potente nesse sentido, e também deixando muito vivo o que há de atividades e expressões, enfim, das crianças. Todo o nosso trabalho é voltado para criações de documentários para crianças e sobre crianças, né, para um público bem amplo, porém os educadores são, né, nosso grande público, assim. Então a gente tem produzido um longa-metragem, alguns médios, alguns curtas, enfim, então esse é o nossa atuação aí no momento. Nesse momento de pandemia, também fizemos pela primeira vez uma pesquisa à distância, né? E a gente criou um novo filme agora, o Brincar em Casa, que foi pela primeira vez uma produção de receber aí imagens de famílias enviando material do que é o seu brincar em casa, no seu celular, no seu cotidiano. Foi uma relação bem interessante também, criar uma narrativa pela essa diversidade, enfim. É isso. Ótimo, obrigado. Cristiane, por favor. Bom, eu sou a Cristiane, sou professora aqui em Porto Alegre de educação infantil e trabalho com as crianças há bastante tempo, influenciada pelo Festival de Cinema Escolar, né, que vocês propiciam para a gente há tantos anos. O Marcos que me apresentou assim a visões críticas dos filmes, então as sessões preparatórias para mim foram de excelente aprendizado, e o meu trabalho em relação ao audiovisual é tanto mostrar para as crianças, né, as diferentes produções que a gente tem no Brasil, como criar com elas, né, narrativas, filmagens e fotografias que giram em torno do brincar e da imaginação, por serem crianças, né, os meus alunos. É isso. Certo, Cristiane. Gabriel, eu errei o teu nome, olha, eu estou já assim nas tampas, né? Como o pessoal escreveu errado ali o teu sobrenome. Eu já escrevi. Eles arrumaram agora. Cortem isso, pessoal. Cortem o meu furo aí com o Gabriel. A gente trabalha anos juntos, né? Com o professor Gabriel Junqueira, e eu vou aqui e leio. Já é o cansaço aí da semana intensa de gravações. Desculpa, Gabriel. Não, tá tudo certo. Vai lá. Então, eu sou Gabriel Junqueira, sou pedagogo de formação, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de educação infantil. E, atualmente, estou como coordenadora adjunto do Programa de Alfabetização Audiovisual pela Faculdade de Educação, pela URGS, e é uma alegria. Eu, como a Cris, aprendo muitas coisas com o programa, muitas, e não só aprendo, como me encorajo a fazer algumas coisas, né? E por conta do programa, grande parte, me encorajei a propor a criação de uma disciplina obrigatória no curso de pedagogia chamada Educação e Cinema. E conseguimos. Então, hoje, educação e cinema. O cinema é uma das artes que constam no currículo obrigatório do curso de pedagogia, junto com música, junto com artes visuais, junto com teatro, né? Ela tem o mesmo número de créditos, ela é obrigatória igual, né? E ela é do segundo semestre, que é para a molecada já começar, como diz a Renata, se jogar no audiovisual e levar isso para a formação como professor, como professora, né? Então, seja para a documentação pedagógica, seja para os modos de ver, né, que o cinema nos apresenta, e eu acho que isso está super presente na sala de aula.
na sala referência, no pátio, nos passeios fora da escola, né? Isso, olhar com os olhos do cinema ajuda muito a gente a produzir relações melhores, eu acho, né? E a produzir uma relação pedagógica melhor, né? Então é isso, né? Então tá, obrigado, Gabriel. Então a gente começa, né, a nossa conversa. Podemos começar pela Renata e seguimos então a ordem, né? E bem curioso para ouvir as impressões de vocês sobre os filmes e as provocações que eles podem despertar aí entre os professores, professoras, alunos e alunos que vão ter acesso a eles aí nesse período de 10 a 18 de abril. Bom, eu fiz um cineclube aqui na minha casa para assistir os filmes junto com o meu marido, que é o documentarista do Território do Brincar, e os meus 2 filhos. Foi muito interessante. Eu falei, olha, eu vou levar para lá uma conversa que a gente cria entre nós aqui, né? Então foi bem interessante, desde como o filme começa, por que ele terminou assim, por que né, pula de uma linguagem para outra, enfim. Então eu acho que o audiovisual, a criança, ela tem muito, né, a aprender nessa janela gigante que é, né, o audiovisual, mas, na verdade, também eu acho que o mundo adulto tem muito a aprender sobre a criança a partir, né, de produções como essas e tantas outras, enfim, que estejam aí. E então também queria trazer um pouco esse aspecto, né? Como olhar a criança a partir dessas relações que se estabelece ali, né? Então a gente tem aqui quatro curtas, da qual são 4 protagonistas, né? Crianças, e que têm uma classe social muito parecida entre si ali, ou seja, condições de uma certa vulnerabilidade, né, um casos maiores, outros menores, mas sim, acho esse uma linha narrativa entre os 4 filmes, né? E aí, quando você vê a atuação das crianças perante a realidade que elas estão vivendo ali, existe algumas situações da qual elas se lamentam, né, um ponto ou outro pelo contexto, mas, num geral, é muito interessante como elas recriam a situação, né? Ou seja, elas brincam, elas criam dentro de um lixão uma situação bastante simbólica e lúdica, né, com um potencial incrível de um imaginário ali, né? Mesmo a busca do cinema, da escola, né, um recurso, seja por onde eu posso trazer e trazer de uma forma muito, assim, eu não vi ali naquela cena da coisa de trazer o cinema como quase um pecado, um erro tamanho, né? Fazia parte, eu preciso me nutrir, né? O cinema é a luz, não tem nem luz na casa dele, né? Então a busca é muito genuína, né? Os 4 bilhões, na hora que eles vão falando que vão, né, comprar 4 bilhões de carros, então o universo ali lúdico, o universo do brincar, do imaginário, ele é extremamente resiliente, sabe? Ele mostra como a criança, de alguma forma, por mais opressor que esteja o entorno, ela acha brechas, né? Eu achei muito interessante isso. A menina que cola a foto dela do lado da foto, na verdade nem eram fotos, eram retratos de homens brancos dentro de uma assembleia legislativa, e ela, tirada da foto que a mãe dela diz para ela, elas precisam estar bonitas, pode ser a última foto, né? A foto tem beleza, a foto tem a identidade da pessoa ali, né? Ela se coloca ali, enfim, aquilo amplia um universo para ela, né? E então eu acho que é um exercício muito grande, acho que para o cinema, para um diretor, né? Você de alguma forma adentrar verdadeiramente no olhar da criança,
né? É você conseguir traduzir essa relação, né, muito entre o que é esse lugar de ampliação, porque ele é muito fluido, de repente acabou, de repente muda, se você está brincando de uma coisa, se você entra... Então, para um cinema, você seguir uma linha narrativa, ela é um exercício. Fazer filmes sobre criança, ele é realmente um desafio gigante, né? Porque o adulto já está numa outra linearidade do olhar, né? Ele já está numa outra perspectiva. Então, mas eu achei muito feliz, né, essas produções nesse sentido de captar, né, muito bem isso. Esse no lixão, essa produção de Alagoas, né, ao qual ele traz esse simbólico, ele me lembrou muito um outro curta, eu queria até citar ele, porque ficou muito forte para a minha relação, que é o Cordilheira de Amoras 2. É um filme que é um documentário da Jamile Furtado, ele foi vencedor do É Tudo Verdade, de curtas, eu não me lembro exatamente o ano, mas ali fez para mim uma relação muito grande. São crianças de uma comunidade indígena, Guarani, da qual é um documentário, né? Então ela fez um cinema direto ali do que as crianças vivem, mas assim com os objetos, porque a parte do objeto é muito rica ali, não importa o que você tem ao redor, tudo é possível para a criança, né? Esse tudo é possível que amplia, porque a gente é muito uma sociedade muito materialista, né? Então você tem que ter aquele objeto e aquele que tem que simbolizar, e a criança desconstrói isso. Não é preciso essa materialidade toda, a materialidade é dentro e não fora, né? É onde eu transformo aquilo, né? Então, se tem sofá, é sofá, se tem tijolo, é tijolo, se tem pau, não preciso do objeto. Elas dão um show, né, de mostrar o quanto consumo e indústrias de entretenimentos e de brinquedos é de um universo muito mais adulto, né, e que a gente incute isso na infância. Então, esse também foi um aspecto que eu trouxe, assim. Mas eu queria trazer uma relação que meu filho trouxe, que eu achei muito curioso, que por algum sentido, ele... um perfil de personalidade dele, ele fala: mamãe, tem algumas histórias que eu preciso saber o fim delas, né? Então, curiosamente, amarrar a história no final, para algumas crianças, elas fazem um sentido. Então, para ele, o filme do lixão foi o que mais amarrou, sabe? Então, ele trouxe esse aspecto de que esse para mim ficou mais forte, porque eu vi ali um fim, né? Bom, eu acho que vou passar a bola aqui, depois, se der, a gente troca e vai conversando um pouquinho melhor, mas trouxe aqui, enfim, à luz alguns dos elementos, mas vamos seguir trocando. Certo, Renata, obrigado. Qual a idade do seu filho que fez essa observação tão pertinente? Realmente é muito pertinente. Ele tem 13 anos. 13 anos. Não, é verdade, é incrível. Esse olhar deles, né, nos ensina muito também. Passar então para a Cristiane, por favor, Cristiane. Muito bom te ouvir, Renata. Te leio bastante, agora ouvi, muito bom. Eu consegui perceber, assim, nesses 4 curtas, o quanto as crianças conseguem, né, manter uma imaginação e uma felicidade independente da sua situação de vida no momento, né? Então, essa imaginação que está na criança e que, sim, como a Renata falou, muitas vezes o adulto acaba por tentar trilhar um caminho, assim, e que a criança tem não tem um caminho, né? A criança é aquela imaginação, assim. Eu assisti os filmes imaginando os meus alunos, o que eles pensariam, o que poderia surgir em sala de aula, né? Em relação a esses curtas.
mas o quanto o cinema traz para nós as diferentes culturas do Brasil, né? Então, filmes de diversos lugares do Brasil para a gente assistir e aprender, mas que a imaginação sempre estava presente, assim. As crianças geralmente me trazem o querer ser herói ou protagonista das suas histórias, e o filme da Trincheira não, o da Construção, que traz assim aquele sonho do menino, né, em ser policial, em proteger a mãe, não importa onde ele estiver, vão chamá-lo e ele vai estar lá, né? Você pedindo assim para a mãe acreditar nele, que ele vai estar sempre presente. Para mim aquilo foi muito marcante, assim, muito sensível, né? Aquelas crianças, os meninos, né? Pelo que eu lembro, os filhos são meninos dela, e eles ajudando na cozinha, ajudando na construção, e os pequenos brincando, né? De luta e de ser, então, os protetores dessa mãe. Isso para mim assim foi muito lindo de ver. No vídeo Trincheira me marcou bastante esses adultos chegando e acabando com o sonho dele, com tudo aquilo que ele tinha criado, né? Então, quando eu vi aquele final, eu não gostaria que tivesse final no filme, né? Quando eu vi aquele final, aquela amarração do caminhão de lixo chegando e recolhendo aquele lixo, né, para o adulto, nossa, aquilo assim acabou comigo, porque eu estava muito envolvida com o protagonista naquelas criações todas, e ele indo para o mundo, para outros planetas e lutando contra aquilo que tem atrás do muro, enfim. O baile, para mim, mexeu bastante também, porque eu tenho uma proximidade com a fotografia muito grande, então aquela sensibilidade daquela menina, né, perguntando para a mãe o porquê deixar as pessoas tão belas e tão lindas nas fotografias. E é uma criança muito sensível, tanto que consegue fazer a Bisa falar, né, no fim do filme, e sonhar com ser presidente da Assembleia e colar sua foto lá. E retratando a escola, retratando uma professora não estereotipada, eu curti bastante, assim, foi muito bacana. Mas o 4 bilhões, para mim, foi, nossa, assim, um filme muito sensível, muito de imaginação. Eu nunca tinha pensado na diferença. Eu sempre tenho esse debate em sala de aula com as crianças, ou geralmente trabalho com crianças de 4 e 5 anos, e dessa diferença entre cinema e televisão, né? Para eles é tudo muito difícil diferenciar. Então, assim, aquilo que eles estão assistindo, né? O que é cinema, o que é televisão, enfim. E quando o irmão fala para a irmã que no cinema, que a televisão é muito solitária, né? E que no cinema a gente consegue rir e chorar juntos. Nossa, aquilo foi um boom para mim, assim, tipo assim, é isso, né? O cinema é um espaço maior, a gente geralmente assiste com mais pessoas, o som reverbera no ambiente de uma maneira que entra no corpo por todos os sentidos. E é para rir e chorar junto, assim, e o sonho de poder trazer o cinema, de trazer um presente tão importante para sua irmã, né, que ele faz assim no final, de montar aquela tela com um lençol na árvore, e de juntos eles irem assistir a um filme, mesmo sem ter energia elétrica. Aquilo para mim foi muito marcante. Eu até já fiquei imaginando, daí deu para ver nos pedaços assim um pouco de sombra, estava mais para o fim do dia. Nossa, foi encantador. Foram filmes assim encantadores, muito bem escolhidos, maravilhosos, e que sim, também concordo com a Renata no sentido de serem filmes também muito importantes para os adultos assistirem, e quizá se sensibilizarem um pouco mais com a infância e com a importância da imaginação
né? No cotidiano, nos objetos do dia a dia, e desse encantamento que as crianças fazem com que a gente não esqueça da beleza da vida. É isso. Obrigado, Cristiane. Depois a gente volta aí a trocar ideias. Passando para o professor Gabriel. Pois é, eu fiz uma colinha aqui, tem um monte de coisa que eu escrevi, porque, enfim, fiquei muito encantado, assim, com tudo, e emocionado, e ri, chorei, né? Igual diz o Augusto, o Augusto não, o Adalberto, né? Enfim, assim, eu acho que a primeira coisa que eu quero falar é sobre a performance das crianças, entendeu? Eu acho que... Eu já conversei com o Marcos uma vez numa reunião. O Marcos sabe, eu sou fã do personagem do Augusto, do Construção. Aquele guri, para mim, ele... Bom, todos eles são, mas eu tenho uma empatia com o Augusto fenomenal, assim, porque ele é de uma espontaneidade, de uma intensidade, de uma entrega. E eu fiquei pensando, vocês que dirigem crianças, a Cris também dirige, ela faz filme com os alunos dela na escola, né? Tem coisas lindas de ver, a Renata. É muito lindo, assim. E eu fiquei imaginando tanto a Renata quanto a Cris dirigindo as crianças. E eu fiquei pensando como é que esses diretores dirigiram essas crianças, né? O que é fala espontânea, o que é fala decorada para falar na hora, né? Que está no roteiro, essas coisas todas. E eu fiquei imaginando a cena que o Augusto fala com uma mãe que a gente não vê, né? A gente só ouve a voz dela. E ele está com um amigo, estão os dois na bicicleta, e o amigo está pensando em tudo que ele está falando, né? Está muito atento ao que ele está falando, e a mãe também. A mãe a gente não vê, mas ela está muito atenta. Aquela cena, para mim, já entrou na minha história da minha relação com o cinema. Eu dizia, ele me lembra o guri, o Salvatore, do Cinema Paradiso. Ele me lembra o gurizinho do Ladrões de Bicicleta, do Vitória de Sica. Ele me lembra, enfim, as crianças que o Truffaut dirigiu, não os incompreendidos, mas a Idade da Inocência. Ele me lembra as crianças do Brinquedo Proibido. Ele me lembra as crianças... enfim, tenho aqui uma série de filmes que eu fui listando para poder... Ele me lembra as crianças do Bom Dia, do Yasuhiro Ozu, as crianças da Guerra dos Botões, a primeira versão francesa, do Senhor das Moscas, a primeira versão também. Enfim, ele me lembra todas essas crianças que nos fazem olhar para as crianças, entendeu? Pelo olhar do cinema, né? Pela representação que o cinema faz delas. Então, assim... Eu adoro a Andréia, a personagem da menina do filme da fotografia, que fotografa as velhas, enfim, as senhoras idosas, né? Eu gosto de todos eles. O casal de irmãos, o Armando e a Ana Júlia, Armando não, Adalberto, o Adalberto e a Ana Júlia. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar é que essas crianças, elas para mim, já entraram no meu imaginário, no meu panteão de crianças que o cinema ajuda a olhar, né? São grandes trabalhos, assim, já... Isso, assim, elas estão muito espontâneas, elas estão muito entregues. A gente não sabe direito o que é realidade, o que é ficção quando a gente assiste esses filmes, porque elas estão muito envolvidas, né? Aí, eu fiquei pensando no seguinte... na tarefa que a gente tem, né? Assim, né? Como é que a gente vai administrar, vai articular cinema, infância e imaginação? Aí, a partir desses 4 filmes, aí eu fui tentar achar essas coisas nos 4 filmes e fiquei fazendo umas classificações. Então, eu fiquei pensando assim, qual é a relação entre imaginação, cinema, infância, criança, mas eu fiz um recorte que é imaginação, criança e adulto. Né?
Para mim, uma coisa que foi ficando muito clara ao ver os filmes é o seguinte: não é uma dicotomia, não chega a ser uma dicotomia, mas é uma tensão entre adulto e criança e imaginação. Tem uma triangulação aí, né? Então, por exemplo, em todos os filmes, o adulto aparece como regra ou recomendação. Eu vou trabalhar, não esquece de dar comida para sua irmã, não esquece de fazer ela fazer o dever, de ajudar ela no dever, não sai para a rua, não faz folia, né? A mãe da Andréia, do filme de Santa Catarina, do baile, ela diz para a filha: não vai dormir sem desligar a televisão e sem apagar a luz lá de fora, né? Cada um dos adultos, a mãe do Augusto, do filme Construção, quando ele está encostado na parede, na bicicleta, conversando com ela, dizendo que ele vai ser policial, o que ela diz? Bom, na geladeira tem as regras, né? Tem um cartaz, tem uma folha com as regras para todos os filhos da casa, né? E ela diz, olha, internet é tanto, joguinho de play é tanto, jogo online é tanto, e quem não tiver satisfeito, entendeu, né? Sinto muito, não sei o que lá, assinado a mãe. Ou seja, ela se posiciona como uma regra e com orientação. Ela está presentificada. Essas crianças não existem fora da relação dos adultos. Todos os roteiros, eles trataram de pontuar o adulto na relação com as crianças, né? E no único filme que não tem nenhum adulto mais diretamente ligado à criança, do vínculo dele, são adultos desconhecidos que levam tudo que ele construiu, levam toda a imaginação dele embora, né? Então, para mim, tem uma tensão que quanto mais eu tenho a regra, mais eu imagino, sabe? Parece que, para mim, tem uma relação direta entre regra e imaginação. A imaginação não é alguma coisa que fica fora da regra, que não tem regra, né? A regra, ela impulsiona a imaginação. E junto com a regra, eu acho que tem uma outra... Bom, aí eu vou mudar de... Antes de eu mudar de critério, né? Então, assim, a mãe do Augusto, quando ele diz que ele quer ser policial, ela fala assim, mas tem que estudar para ser policial, tu sabe, né? Tem que aprender a ler e escrever para ser policial, tu sabe, né? Aí o amigo que está na bicicleta diz assim, então, assim, ó, para mim ainda falta assim, ó, um tanto assim, ó, para eu crescer, para eu aprender a ler e escrever, né? E aí ele dá uma medida de crescimento para ele chegar nesse lugar. Ainda tem tempo. E ler, escrever e estudar também é uma regra, né? Porque se inserir no mundo da escrita, no mundo letrado, é se inserir no mundo que está formalizado, né? Mas isso não elimina a imaginação de jeito nenhum. Isso pode ampliar a imaginação absurdamente com tudo que você vai ler, com tudo que você vai ter acesso a partir do que você lê, né? Então, por isso que eu disse, eu não quero dicotomizar adulto e criança e regra e imaginação. Eu não quero. Eu quero trabalhar como uma tensão, porque isso aparece nos filmes, né? Em todos eles aparece, né? A tristeza, né? Muitas vezes a gente fala, os adultos não valorizam a imaginação das crianças. A gente fala muito isso, né? A gente, enquanto escola, enquanto militantes da infância, a gente quer que os adultos prestem atenção na imaginação das crianças, né? E isso é difícil, porque no filme Trincheira, o guri vai e, quando ele volta com um carrinho cheio de outras coisas para continuar brincando, levaram a imaginação dele embora. Levaram, né? Ou seja, a imaginação dele para o adulto é lixo, né? Tudo que ele selecionou, combinou, compôs, construiu, brincou, é lixo para o adulto. É igual o lixo que estava espalhado, né? Porque aquilo era lixo selecionado e articulado, significado, né? Eles leram na mesma lógica de lixo que está ali espalhado, aleatório, entendeu? Né? É só juntar e catar, colocar no caminhão e levar embora, né?
Então, eu acho que essa é uma atenção que eu acho importante a gente fazer, né? Aí, a segunda questão tem a ver, e vou mudar, e aí eu vou voltar para a Renata, né? Que a Renata já falou isso, que todos eles têm em comum a questão da classe social, né? E aí, para mim, no exercício de pensar cinema, infância e imaginação, tem uma aproximação entre falta, privação e imaginação, né? Por que falta? Porque eu não tenho, eu imagino, eu quero, né? Então, parece que essa falta ela vai sendo diminuída por aquilo que eu imagino, né? E o cinema pode ser uma tela da imaginação. Ele pode ser tanto aquilo que alimenta o meu repertório, aquilo que eu não tenho, mas que eu posso ter, e aquilo que eu vejo pelo cinema, e aquilo que eu imagino e projeto num lençol branco pendurado numa árvore, entendeu? Num cinema imaginário. Quem diz que eu preciso de energia elétrica? Né? Se eu tiver imaginação, eu nem preciso de energia elétrica, né? E é muito curioso porque o Adalberto, lá pelas tantas, ele diz assim, às vezes a vida parece que nem no cinema. Como é que ele diz? Já olho aqui. E é tanta página que talvez eu não encontre. Eu fiz uma seleção de frases. A vida, às vezes, parece um sonho, ele diz. A vida, às vezes, parece um sonho, né? E aí, eu acho que cinema e sonho podem ser um sinônimo em algum momento. Cinema e sonho, cinema e imaginação, cinema e futuro, né? Cinema e presente, no sentido de elaborar um filme que eu assisto, é uma maneira de elaborar um presente que está difícil de viver, né? E um filme que eu assisto pode ser um indicativo de uma coisa que eu posso ser um dia, né? Porque aquele cinema, aquele filme me aponta uma hipótese, uma possibilidade de ser outro, que não isso que está sendo, né? Então, no meio dos meus exercícios, desse exercício comigo mesmo, eu perguntava lá pelas tantas, por que Trincheira chama Trincheira? Por que esse filme, Trincheira, tem esse nome? Aí eu fiquei pensando, tá, eu sou daqueles que vai no dicionário milhões de vezes quando lê um texto ou quando vê alguma coisa. Lá fui eu para o dicionário, sei lá, eu porque tantas vezes durante esse exercício. E aí esse exercício diz, e aí o dicionário diz, olha, trincheira é uma proteção. Trincheira é uma espécie de... tá aqui, ó, peraí, já volto. Abrigo. Proteção e abrigo, né? E aí eu estava lembrando, lendo um texto da Adriana Fresquet, de novo para a disciplina de Educação e Cinema, ela vai citar o Agamben e vai citar, acho que o Truffaut. E os dois dizem que para as crianças o cinema é um abrigo porque é escuro. E se tem uma coisa que as crianças adoram é entrar debaixo das coisas, é ficar no escuro para poder se esconder, né? E para poder lidar um pouco com o medo também, né? Então, tem alguns escuros que as crianças topam enfrentar, porque não são absolutos, eles são, né? O cinema, ele é escuro, mas tem aquele baita facho de luz que vem de trás da sala de projeção e que se acaba, se derrama na tela, né? E é um branco que vira imagem e em movimento e som e conta a história, né? Então, eu fiquei pensando que a trincheira, ela a imaginação é uma trincheira, é uma proteção, do mesmo jeito que o cinema também pode funcionar para as crianças como uma proteção e uma trincheira no meio de tanta falta, no meio de tanta vontade de ser e de ter, né? Porque a Ana Júlia e o Adalberto, eles falam assim, pois quando eu crescer, eu quero comprar, né?
E aí eles falam tudo o que eles querem comprar. E o gurizinho do Trincheira, ele brinca de passar o cartão. Ele brinca de ir ao supermercado e ele brinca de passar o cartão. Ele também quer ter, ele também quer possuir, né? E quem não tem dinheiro, constrói, aquilo que a Renata falou, né? As crianças catam as coisas e significam aquilo de jeitos que a gente fica besta, né? Esse guri do lixão faz a mesma coisa. Ele cata as sobras, ele cata o que ninguém quer e ele constrói um universo, um império. Mas ele avisa, eu estou saindo deste planeta, eu estou indo para outro planeta. Ele avisa. Uma das poucas vezes que ele diz alguma coisa, ele está dentro do carro lá, montado como se fosse uma nave espacial, já acendeu lá a luz e tal. E aí ele diz, eu estou deixando este planeta, eu estou indo para outro planeta, né? O da imaginação, é isso? Né? Para que planeta que ele está indo? Não sei se é da imaginação, não sei se ele está... Eu não sei, é uma coisa para a gente pensar, né? E aí, eu signifiquei o cinema também, e a imaginação, como mágica, como magia, né? O Woody Allen sempre fala, eu tenho horror à realidade, eu gosto da magia. E o cinema me garante um tanto de magia que eu preciso para seguir vivendo, né? Não é à toa que ele diz que o personagem mais importante, ou pelo menos o personagem que mais se parece com ele, dentre todos os filmes deles, é a Cecília da Rosa Púrpura do Cairo, que era uma mulher que trabalhava, feito uma maluca, numa época horrível dos Estados Unidos, e ela ia ao cinema todos os dias. Todos os dias ela ia ao cinema, né? E ela via o mesmo filme que estava passando, que era a Rosa Púrpura do Cairo. Até que um dia um personagem que está na tela chama ela, você está aí de novo? Outra vez? Venha, entra aqui, entra com a gente. E ela entra no mundo do cinema, né? No mundo da imaginação, no mundo da magia. Então, eu acho que é importante fazer essa aproximação também. E tem uma coisa, porque em 2 filmes, tanto nos 4 bilhões de infinitos, quanto no Trincheira, eu fiquei pensando, uma coisa é magia, outra coisa é o sobrenatural. Eu fiquei pensando se a roda de fogo que aparece no começo do 4 bilhões de infinitos e aquela luz que acende, né, no carrinho do guri do Trincheira, se era alguma coisa sobrenatural para além da imaginação, né? Tem até um seriado com esse nome, né? Além da imaginação, né? Que é alguma coisa que existe mesmo, que é sobrenatural, que não é da nossa imaginação, e que pudesse, né, ajudar a contar aquela história, né? Mas me parece, tudo indica que não é sobrenatural, é imaginação, né? Tô acabando, tá? Eu fiquei pensando também o quanto na vida dessas crianças, por conta dessa realidade difícil, não tem surpresa, não tem inusitado. E vida sem surpresa, sem inusitado, é muito mais difícil de viver e de lidar, né? E eu acho que porque ela não tem fantasia, ela é repetição, e ela é o pior da repetição. Porque a repetição pode ser muito boa quando a gente faz de novo para fazer melhor, para, né, para superar aquilo que a gente fez, para ver coisas que a gente não viu. Mas eu acho que a repetição que tem ali é uma repetição de sem saída, né, de não encontrar saída. E a necessidade de fantasia e imaginação nesse mundo, então, é fundamental para a gente suportar aquilo, né? Para fechar, eu li no dicionário que imaginação é assim, ó. Quer ver? Acho que eu vou até perder isso aqui. Diz assim, imaginação é criação, combinação, é a representação
ou com ideias e imagens, né, novas ou anteriormente percebidas. Então, assim, para mim, para ir fechando, uma coisa que me chama a atenção em todos os filmes é que todas as crianças fazem um uso intenso e extenso da observação. Eu acho que imaginação tem a ver com observação. Eu queria dizer o seguinte, que eu não queria que a gente pensasse que imaginação, cada um tem uma caixa e essa caixa, ela essa imaginação vem de alguma coisa que está no seu DNA. Não. A imaginação é uma caixa que vai sendo enchida de tudo que você vai observando nessa vida, né? Vivendo, interagindo, convivendo, né? Mas, assim, a imaginação, ela é produzida por um repertório de vivências, de experiências, de situações que você vive, de coisas que você faz. Mas, assim, todas as crianças observam muito os adultos em ação. Todas as crianças observam, né? E o menino que está sozinho, ele observa o mundo que é o lixão para poder separar, selecionar coisas, né? Às vezes ele combina ali e seleciona, às vezes ele olha e seleciona. Então, para mim, imaginação tem a ver com observação, com prestar atenção. Então, a partir desse repertório, você cria coisas que são originais suas, né? Mas isso não está dentro de você originalmente. Isso também é uma produção que se dá, né? Os filmes fazem a gente pensar que essa é uma leitura que pode ser, né? Então, imaginação não é algo de geração espontânea. Tem que viver, tem que observar, tem que prestar atenção, tem que transformar aquilo em experiência para poder imaginar cada vez mais. Eu paro aqui por enquanto. Obrigado, Gabriel. A gente, então, para não estourar muito o nosso tempo, a gente então faz mais uma entrada de cada um, né? Já fazendo uma despedida, um fechamento, né? Senão a gente vai ficar com muito tempo de gravação e a gente acredita que os professoras não vão ficar mais de uma hora, né? Com a gente, porque é muito apelo de telas hoje, então a gente quer fazer uma aula mais curta. Só para amarrar com o que o Gabriel falou aí sobre o Gabriel, o protagonista do Trincheira, né? Na verdade, ele realiza, né, um sonho que eu acho que é de todo mundo hoje, assim, né? Que é ir embora para um outro planeta, assim. Eu acho que o filme, a pandemia e esse último ano que a gente está vivendo, ele meio que deu uma boa ressignificada para o filme, assim, e esse menino cheio de imaginação, né, parece que vai atingir um desejo que eu acho que cada um de nós hoje tem em algum momento, né, que é pegar uma nave e ir para um outro planeta, porque aqui tá difícil, né? Casualmente, agora a gente teve, durante a pandemia, a divulgação das imagens de Marte, né, que são as mais incríveis, assim, que isso meio nos dá um desejo, né, e uma certa esperança de que lá fora, talvez, a gente possa criar uma outra civilização melhor, né, do que a que a gente tem construído aqui, porque tá muito difícil tudo. Mas, a partir disso, né, talvez vocês pudessem falar um pouco sobre isso que já está presente em todas as falas, o quanto esses 4 filmes talvez sejam mais importantes nesse momento para nós adultos do que para as crianças, assim, né? Talvez esse seja o programa que o conjunto de curtas vá tocar mais os professores e professoras do que as crianças, porque eles nos reaproximam da imaginação infantil de uma maneira muito tocante, assim. Parece que eles nos fazem voltar a enxergar as crianças, né, e a sua imaginação sem limites de uma forma mais livre, né? Porque a gente, como adulto, é muito viciado também em relação a isso. A gente é muito essa voz da repressão, né, que o Gabriel pontuou tão bem.
Então, passo a palavra para a Renata, por favor. Ai, muito bom esses diálogos, gente, como é bom dialogar, né? Que riqueza, agradeço, agradeço, muito bom, Cristiane, Gabriel, fiquei aqui nutrindo a minha imaginação. Eu fiquei aqui anotando algumas coisas, essas no final, ali que o Gabriel foi trazendo, porque aí eu achei curioso, né, a relação que você fez, Gabriel, da imaginação. Então, você trouxe algo que dá suporte à imaginação, veja se eu estou por aí, que é a falta, né? Você trouxe isso, você trouxe a regra, né? Como um ambiente dela, e você trouxe o cinema, né? E o cinema como abrigo, como o escuro e como a magia, né? Então, são alimentos e, de alguma forma, que dão esse respaldo, né, para a imaginação. Eu vou trazer mais um elemento que eu acho importante, talvez não está nem tão explícito nos filmes, mas eu acho importante, que é a segurança. Né? Segurança no sentido de que, assim, eu preciso me sentir respaldada num ambiente seguro para que eu possa, né, fluir na imaginação. E a criança, ela é essa relação povoada de imagens, né? Ela pensa por imagens, né? Ela não só pensa, como ela corporifica as imagens, ela traz por corpo, por isso ela traz o sofá, e ela traz as coisas, e ela rouba o cinema, né? Ela vivencia essa relação, ela traz. E nós, adultos, já fomos lá para um outro âmbito, né, que a nossa consciência já não pensa com imagens, e ainda bem, não seria assim também algo tão... a gente precisa mesmo desse desenvolvimento de alguma forma, mas obviamente sem perder, né? Eu achei muito bonito, tanto na fala da Cristiane e do Gabriel, há um encantamento na fala, muito bonito, e isso é parte da imaginação, né, do adulto, digamos, né? Assim, quando você fala encantado com aquilo. Então, acho que isso é muito importante. E aí eu vejo que a única coisa, Gabriel, que me pegou na sua fala foi essa relação da realidade que não traz surpresa. Eu te explico, acho que assim, trazendo um diálogo, assim, nem sei se foi por aí, assim, eu acho difícil a criança, bem pequena, principalmente, ela tem um olhar que ele é sempre inusitado, é a primeira vez, quase tudo. Então, por mais que seja uma realidade mais concreta e dura, né, ali, e que, de alguma forma, ela fique na repetição diária do seu dia a dia, por mais que ela trabalhe, inclusive, por mais que ela... eu, talvez no meu encantamento e na minha imaginação, sempre busco aquela rachadura mesmo no cimento, onde você vê ali esse olhar que é da imaginação, porque ela vem. Eu entendi esse lugar da caixinha, né, que você trouxe, eu acho muito importante também, né? Então, mas ela faz brotar. Por quê? Porque a criança, eu costumo dizer que ela está no sim da vida, né? Ela não está no não da vida. Ela transita para aquilo que vai transcender toda a relação ali disponível para ela. E nos filmes isso fica muito claro. Ela está ali, você trouxe inúmeras cenas, não vou repetir, que, né, a Cristiane também, eu acho que trouxe ali elementos riquíssimos, né? E aí, para, então, amarrar esse lugar do imaginário, que é essa fábrica fértil de imagens, né, que temos todos, e a criança com essa erupção, e que precisa de ambientes também
de observar, como você disse, né? A criança que observa ali o outro, né? Esse é também um lugar fundamental. Mas como o Marcos trouxe, né, para hoje, no momento que estamos, nas atuais circunstâncias, né, como nós, adultos, podemos ir nesse ambiente e se nutrir com eles, né, que é desse imaginário, né, com esse, talvez, esse ano de 2020, da qual a gente se debruçou muito para ouvir as crianças no seu espontâneo, no seu imaginário, né? Se há alguma coisa que eu possa trazer aqui para uma contribuição para o mundo dos adultos, é que a criança, ela representa o arquétipo da esperança, da felicidade simples, né? Então, eu acho que esses filmes e as próprias crianças no dia a dia, elas nos relembram este lugar. Se a gente tiver isso que foi dito aqui, que é a observação ativa da infância, né? Elas nutrem a gente para este ambiente e essa relação, né? Então, eu acho que o caos que estamos vivendo, as restrições que estamos vivendo, a criança está, de alguma forma, pulsando vida no sim dela. Então, acredito que esse seria um momento bem propício para que a gente possa, de alguma forma, dar voz e estarmos mais atentos e observadores para quem são essas crianças, o que nos dizem, tudo isso. Acho que é isso, gente. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo diálogo. Tamo junto. Obrigado, Renata. Lindo isso, essa imagem, né, das crianças com esperança, assim. Acho que é isso mesmo. E esses filmes nos apresentam isso de uma forma muito bonita. Cristiane, por favor. Agora, ouvindo a fala, né, do Renato da Renata e do Gabriel, eu fiquei com vontade de rever os filmes, né? Eu quero rever, quero ver o que mais vai surgir, assim. Mas eu acho que são 4 filmes que vão mexer muito com os professores, né? Que vão, de repente, tocar, assim, na sensibilidade da observação das suas crianças, né? Das suas potencialidades. E eu até estava assistindo Brincar em Casa e indiquei, né, para o grupo de professores, assim, do quanto a gente está precisando parar e ouvir o brincar das crianças nesse momento de isolamento, né? Mas o que eu mais estou com vontade é de mostrar os filmes para algumas turmas, porque eu trabalho tanto como professora como coordenadora, né? E de conseguir escutar um pouco das crianças. Eu estou muito curiosa, agora eu escutei vocês, e eu estou extremamente curiosa para saber o que vai surgir das crianças, né? Principalmente as crianças do Ensino Fundamental 1, assim, foi o que eu imaginei de propor também esses filmes, de o que vai surgir, o que vai suscitar neles, assim, né? São crianças que nesse momento estão muito em casa e os filmes trazem o estar na rua, né? Então eu quero ver o que vai surgir, assim. E aquela bola de fogo, né, que o Gabriel estava falando, do sobrenatural ou do imaginário. Ai, para mim aquilo foi muito sobrenatural, né? Foi a Florzinda surgindo, daí depois quando eles falaram da Florzinda, daquela mulher má, eu pensei, meu Deus, é aquela bola, é o início. Mas ela não aparece depois, é só no início que aparece, eu já fiquei, ai, meu Deus, eu vou ter que ver de novo. Eu acho que vai ser assim, ó, são filmes muito, muito sensíveis, muito, que despertam muitas coisas, tanto nas crianças quanto nos adultos, espero, né? E agora eu tô só para ver de novo e para escutar, para ver o que vai surgir das escolas. Devo estar tão curiosa quanto vocês. Obrigada, pessoal. Adorei esse convite de estar aqui para aprender mais ainda com vocês. E muito obrigada.
Teu fone está desligado, Marcos. Desculpa. Cristiane, obrigado. Só uma observação antes de passar para o Gabriel, sobre o 4 bilhões de infinitos, né, o filme do Marco. O Marco ele é de Cordisburgo, né, que é a cidade do Guimarães Rosa, e os curtas dele são repletos de imaginação. Assim, ele tem uma imaginação bem rosiana, que flerta muito com o fantástico, com o sobrenatural. Ele tem um filme que é sobre um senhor, né, que recebe visitas de extraterrestres, assim, uma nave espacial aterriza no terreno da casa dele, e é a coisa mais natural do mundo, assim, essa que é uma coisa que a gente encontra muito na literatura do Rosa, né, onde tudo é possível, assim, né, acontecer. Então é interessante isso. Quem quiser procurar os outros curtas, né, que o Marco dirigiu, vai encontrar filmes repletos de imaginação, muito livres, assim, né? Então, passo a palavra para o professor Gabriel Junqueira para a gente encerrar aqui a nossa rodada de conversa. Não, eu só reforço o agradecimento e a observação da Renata, de que quando a gente vai conversando, tem alguém que escuta o que a gente fala e nos devolve isso, né? Ou pelo menos continua a conversa dizendo o que entendeu do que a gente falou. Em tempos de pandemia, eu acho que mais do que nunca é tão importante, porque a gente não se sente sozinho. A gente não se sente sozinho, né? Eu sou professor universitário, às vezes eu vou para uma turma de 38 alunos, não tem ninguém que liga a câmera, e eu pergunto, pessoal, tá tudo bem? Alguém quer perguntar algo? Eu escuto a minha voz. É uma solidão horrível, isso, né? Parece que as pessoas não, eu não sei, só aumenta a sensação de estar sozinho num mundo onde a gente está muito desamparado, muito desnorteado, sabe? É muito ruim isso. Então, tá assim, conversando com vocês, é quase como quando a Renata diz, Gabriel, eu li mais ou menos assim o que falou, é como se eu penso assim, eu existo, a Renata me ouviu, e ela disse que eu falei, eu existo, sabe assim, né? É tão importante isso para mim, sabe? E eu acho que talvez para muita gente, né? Então, só vou continuar esse assunto, porque, assim, Renata, você tem toda a razão, né, com essa coisa da repetição e dessa brecha que a imaginação vem. O que eu tentei falar é que os filmes, eles parecem desenvolver uma relação entre a dureza do cotidiano e a imaginação. Ela é quase ela é quase como o ar que se respira, né? Porque parece que ela é de verdade uma saída, uma trincheira, ela é uma proteção, ela é um conforto, ela é uma estratégia de vida, né? Para uma vida que se repete. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que, para as crianças, precisa repetir para poder representar e elaborar aquilo que se repete, né? O Peirce tem uma frase que eu adoro, né, que diz que o que existe insiste, né? Então, isso que acontece todo dia, as crianças sabem, porque elas observam, né, os rituais e as rotinas se repetem e elas brincam para elaborar, né? Então, por quê? Porque isso existe como significativo ou para o adulto ou para a criança, e ela vai querer entender isso, e ela brinca, e ela imagina, e ela vai elaborando. E, respondendo à pergunta do Marcos, para poder encerrar, eu vou pedir licença e desculpas já. Eu quero contar uma coisa particular, pessoal, que está acontecendo comigo agora, né? Que tem a ver com a imaginação. Eu acho que isso que a Renata fala assim, prestar atenção nas crianças, né? Observar as crianças nos seus exercícios de imaginação. E eu estou prestes a fazer 60 anos, é daqui uns dias, entendeu? E é o segundo aniversário que eu passo sozinho, por conta da pandemia, né?
Eu achava que no de 60 eu ia fazer uma festona, que eu ia juntar um monte de gente, que ia ser uma gritaria, entendeu, né? Que ia ter criança, gente grande, ia ser até durante a tarde, assim, sabe? Começar umas 4 da tarde, com a molecada correndo, aquelas coisas assim, né? E terminasse lá pelas 10 da noite, né? Num lugar aberto, assim, e tal, todas essas coisas. Fiz lista, olha... Queria contratar músicos, sabe, para tocar umas coisas um pouquinho, e depois ficava tocando a música de DJ, essas coisas assim. Cara, foi passando o tempo, a pandemia foi comendo todos os sonhos, entendeu? Né? Todos os planejamentos, todas as projeções. Aí eu estou isolado há 2 meses, agora é um auto-isolamento, numa cidadezinha de 2.600 habitantes, né? Aqui na Serra. E aí eu falei assim... Caraca, que droga, que droga, que droga. Os meus amigos na volta estão fazendo 60 anos e vão me contando. Ah, no dia que eu fiz 60, eu fiz isso aqui. Comprei um bolo assim, pedi não sei o que ali, né? Fiz uma reunião aqui na tela. Eu falei, credo, ai, não, né? E aí eu resolvi fazer uma coisa que eu aprendi quando eu vim morar no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que se chama Kerb. Kerb é uma festa de alemão que leva muitos dias, entendeu? Em geral, ô Marcos, me ajuda aí, que tu que é de Santa Cruz do Sul, me ajuda aí, né? É uma festa demorada, né? Ela pode começar 3 dias antes da data principal, ou você esquece a data principal e todo dia é o dia principal da festa, né? A Cris também, a Cris é alemã, né? Então, ajuda aí, Cris. Bom, o que eu resolvi fazer? Eu estou sozinho aqui, eu estou sozinho. Aí eu descobri que a mulher onde eu compro pão e cuca toda sexta-feira, ela faz bolo. Eu encomendei um bolo de aniversário. Parecia com os que tinha na minha infância. Aí tem o Gui, que mora aqui na casa de cima, que tem 7 anos. E os brinquedos dele, bicicleta, bonequinho, não sei o que lá, fica tudo espalhado aqui. Eu catei esse bolo, eu peguei os brinquedos do Gui, eu fui lá para o solário que tem uma vista bonita. Bom, primeiro que eu montei uma mesa com os bonequinhos na volta, tirei fotografia. Fui no solário, tem uma igreja linda lá no fundo da cidade. Eu não tinha velinha. As torres da igreja viraram as velinhas do bolo. Eu consegui colocar, por conta do audiovisual, o bolo aqui e as velinhas ficaram as torres da igreja ficaram de velinha. Aí eu fui tirando foto, entendeu? E aí eu mandei para todo mundo que eu queria que tivesse na minha festa, né? Tuf. Falei, começou. É Kerb. A festa dos 60 começou a festa dos 60 anos, né? Aí, no outro final de semana, eu encomendei uns docinhos. A Suzana, que mora aqui na parte de cima da casa, também trabalha num lugar onde tem uma moça que faz uns docinhos. Falei, festa, sem docinho não pode. Tem que ter bolo, tem que ter docinho. Aí, a Suzana trouxe uma amostra de docinhos para eu provar. Aí eu peguei aqueles docinhos, peguei os bonecos do Gui de novo, entendeu? Né? Botei tudo na volta, fotografei com os bonequinhos, levei lá para cima, enfim. Tirei foto de novo, mandei para todo mundo que eu tinha mandado as fotos do bolo. E daí, o que eu fiz essa semana foi, tem que ter festa, tem que ter música na festa. Aí, eu fiz uma trilha sonora. Estava difícil de fazer a trilha sonora da festa. Eu falei, já sei, né? A trilha sonora vai ser música de filme. E aí eu comecei a lembrar as músicas dos filmes, né? Eu não peguei os filmes que eu gosto, eu peguei as músicas de filmes que me chamaram a atenção. E eu cheguei, sei lá, 40 músicas, eu não sei, alguma coisa assim. E aí fiz um texto, fui no YouTube, peguei o link de cada música, colei, né? Falei, ó, tem música de dançar juntinho, separado, tem música de dor de cotovelo, tem música de gritaria, tem música, ó, tem de tudo, tem música que você conhece, que você não conhece, né? Enfim. E aí eu fiz uma playlist assim e mandei para todo mundo de novo, entendeu? Né? E ainda falta esse final de semana e o aniversário é no outro. Então vai ter coisa esse final de semana e no outro. Isso, para mim, eu fui salvo pela imaginação. E quem me lembra disso são as crianças, né? Eu fui criança, eu vivi muito isso, e as crianças não me deixam esquecer que, para um adulto, isso também é fundamental. Imaginação não é coisa de criança. Imaginação é uma coisa que as crianças guardam como sagrado e que a gente também devia guardar. Entendeu?
né? E que ela não é incompatível com tudo que não é imaginação e que orienta a nossa vida de adulto. Não é incompatível, né? É absolutamente compatível e equilibra. Em tempos de pandemia, se não fosse imaginação, eu já estava, né? Eu não sei nem aonde, entendeu? Que eu estava, né? Então, a imaginação, o cinema, essas conversas, né, tem sido, para mim, um grande suporte para atravessar a pandemia, né? Então, eu sou muito grato a vocês, né, pela companhia, ao programa, pela iniciativa, ao cinema, né, por tudo que ele nos possibilita, às crianças que não deixam a gente esquecer que não dá para se livrar da imaginação ou colocar a imaginação no lixo, né? Ela faz falta para todo mundo. O que é a luz daquela velhinha do baile, né? Ela acende uma luz ali que tem a ver, talvez não com imaginação, mas com memória, né? De um tempo onde ela era uma luz que dançava, né? Uma rosa no cabelo, né? Um viço, né? Que estava ali ainda. Então, a imaginação está na gente ainda. É só, talvez, alguém conversar com a gente prestar atenção nas crianças, que a gente vai lembrar e vai brilhar outra vez. Obrigado. Lindo, Gabriel, obrigado. É bem isso mesmo, né? Esse final do filme O Baile, que a menina, né, devolve a imaginação, né, para Bisa, e é muito lindo aquele final do filme. Então, acho que é isso, viva as crianças, viva a imaginação, viva o cinema. E esses filmes, né, lindos aí do programa Cinema, Infância e Imaginação, eles vão estar disponíveis para visualização entre os dias 10 e 18 de abril no site do Festival Escolar de Cinema, na sua 12ª edição. Muito obrigado pela companhia, pelas colaborações de vocês e para todo mundo que está aqui nos assistindo. Um bom festival a todo mundo. É isso.